Então vamos lá comentar esse primeiro texto, né, da prova da FGV que foi aplicado para a Prefeitura de Vitória agora em abril de 2024. Então eu vou fazer toda a tradução desse texto nessa parte do vídeo e depois no próximo vídeo eu vou comentar as questões que estão relacionadas a ele, tá? São 14 questões, como está colocado aqui, ó. Leia o texto 1 e responda as 14 questões que seguem sobre isso. O texto já tem uma vantagem porque ele já apresenta um título. Então, quando tem o título, você já sabe qual vai ser a temática que vai ser trabalhada dentro do texto. Karine, eu tenho uma interpretação de texto que não aparece o título. Como que eu vou descobrir qual vai ser o tema que vai ser tratado? Regrinha básica de redação. A temática que vai ser desenvolvida dentro de um texto, ela deve estar presente no primeiro parágrafo dessa redação. Então, aqui nós temos a vantagem de ter o título e vamos ter o parágrafo. Se você não tiver o título, você vai identificar, sim, no primeiro parágrafo, qual vai ser a temática que vai ser trabalhada. Vamos lá, então, pegar um texto aqui. Agora que você já viu a primeira parte desse vídeo, já dá para você compreender melhor o sentido da palavra literacy neste contexto, tá? Então, ele está dizendo assim, the literacy turns, ou seja, a vez, né? Ou a virada do letramento na educação, reexaminando o que significa ser literate, o que significa ser letrado. Tá? Então já tem aí o título, o que ele vai mostrar, o que significa ser letrado a partir do ponto de vista de algum teórico, que no caso aqui a gente já sabe, porque nós vimos ali na primeira parte o pre-reading, as informações sobre a história do conceito de letramento e multiletramento, tá? Então olha só. Em resposta ao fenômeno da migração em massa e a emergente, ou seja, o surgimento, né, das mídias de comunicação digitais que definiram a última década do século XX. Qual foi a última década do século XX? Foram os anos 90, tá? Então, em resposta a essa massiva imigração e também a emergência, o surgimento das mídias de comunicação, do avanço tecnológico, The New Group of London, agora você já sabe, porque você já viu a primeira parte do vídeo, called for phrasal verb, pediu pelo quê? Por uma visão mais ampla, né, do que do conceito de literacy e do ensino de letramento, né? Ele pediu isso aonde? No seu manifesto de 1996, ou seja, o manifesto A Pedagogy of Multiliteracies, Designing Social Futures. Este aqui é o manifesto, essa aqui é a publicação na qual eles solicitavam ali uma outra visão, uma compreensão mais ampla do sentido até então dado para o conceito de letramento e letramentos dentro da literatura dos estudos linguísticos. O grupo argumentava que a pedagogia do letramento, por que ele trabalhava pedagogia e letramento, né? Porque a pedagogia está relacionado com atos, com prática, com desenvolvimento de partes de um processo. Por isso que ele chama de pedagogia dos letramentos. A pedagogia dos letramentos na educação deve, observa que ele não colocou can, não colocou should, ele colocou deve. Deve o quê? Refletir o aumento do quê? Aí a gente vai ter que ler de trás para frente, né? O aumento cultural e a diversidade linguística do quê? Do mundo globalizado na contemporaneidade, tá? Nossa, mas você não está traduzindo ao pé da letra. Eu não tenho condições de fazer isso quando eu vou passar para minha língua, senão eu vou fazer uma linguagem de índio daqui a pouco aqui, né? E fazer o que mais? E account for. Account for quer dizer contribuir para novos tipos de textos que vão surgir, uma vez que surgem outras tecnologias, engajamento textual que emergiram no surgimento dessas informações e das tecnologias de multimídia. Com o objetivo de melhor capturar a pluralidade de discursos, linguagens e mídia,
Eles quem? Eles quem? O New Group of London, vou pegar um bem grandão aqui, ó. Eles quem? Esses estudiosos, esse grupo de estudiosos propôs o termo multiletramentos. Tá aí a explicação do que é que vai ser desenvolvido no restante de todos os parágrafos. Vamos mais um parágrafo, então? Então, aqui, ó. Dentro da pedagogia de multiletramentos do New Group of London, a linguagem e os outros modos de comunicação são vistos como fontes dinâmicas para sentidos, né? Para a construção de sentidos. Lembra do designing meanings? Para a construção de sentidos, fazendo se submeter a constantes mudanças nas dinâmicas do uso da linguagem, quando, aqui é quando o aprendiz tenta alcançar os seus próprios propósitos. Então, estão percebendo aí que existem palavras que eu conheço com determinado sentido, que aqui, para que elas promovam a coesão do texto, eu tenho que colocar outros sentidos nela. Tá válido? Tá sim. Pega um dicionário de língua inglesa avançada e você vai ver que isso é possível. Combinado? Continuando aqui nesse texto, dentro dessa visão mais ampla de letramento e de ensino de letramento, os aprendizes não são mais, no longer, não mais. Os aprendizes são não mais. São não mais é linguagem de índio, eles não são mais. É a tradução que eu tenho que fazer para a minha língua. Eles não são mais usuários decodificadores da linguagem, mas sim, but rather, designer of meanings. O que é? Construtores de sentidos, de sentido, fato, audição? Não, a gente já viu lá na parte número 1, construção de sentidos para o mundo, para a realidade que ele está inserido, tá? Sentido não é visto como algo que reside nos textos, mas sim derivando os sentidos, considerando o quê? Um processo dinâmico e ativo no qual o aprendiz combina e aplica criativamente ambos, a linguística e outras fontes semióticas. Que fontes semióticas são essas? São outras formas de comunicação visual, por gestos, por sons, tá? Por pinturas, por gravuras e etc. Com o conhecimento deste conjunto de convenções conectados a atividades semióticas, aí o que tem esses 3 pontinhos? Significa que ele retirou um pedaço do texto dali e ele construiu o texto em um espaço social dado, ou seja, com o conhecimento do conjunto de convenções conectados com atividades semióticas em um determinado espaço social dado. Então, aí nós temos essa primeira parte desse texto. Continuando, então, aqui agora no nosso terceiro parágrafo, né? Nós temos aí, pegar a caneta, fundamentado dentro da visão de que a aprendizagem se desenvolve em contextos materiais, culturais e sociais. Estão vendo como é necessário vir de trás para frente? Por quê? Porque são contextos que é o substantivo, o restante é a qualidade desse contexto, tá? E não está com S porque adjetivo em língua inglesa não tem plural. Como resultado das interações colaborativas, o New Group of London argumenta que apresentar esse instantiating aqui nesse contexto, o melhor sentido é apresentar o ensino baseado no letramento em sala de aula, pede uma integração complexa e uma interação das 4 componentes que não são nem hierárquicas e nem lineares,
mas que às vezes se sobrepõem. Quais são essas componentes que estão descritas dentro desse manifesto? A prática situada, as instruções, né? A overhead instruction, coloquei aqui as instruções evidentes, as críticas, né? A moldura de críticas ou a forma de críticas e a transformação da prática, tá? Então, essa é a opinião deles, que considerando que a aprendizagem se desenvolve não somente no contexto material, mas cultural e também social, deve-se levar em consideração essas partes dos componentes das 4 práticas que eles descrevem lá no manifesto. E para encerrar, ele diz assim: apesar da pedagogia de multiletramentos do New Group of London ser criada, ser concebida como uma declaração de princípios gerais para as escolas, o grupo pede aos educadores para reconhecer a diversidade e social, para reconhecer as situações sociais e de diversidade. Veio de trás para frente de novo. Do letramento, que teve um impacto duradouro no ensino de foreign language, da língua estrangeira, no ensino-aprendizagem da língua estrangeira. A recepção do trabalho do grupo entre ou com os ou entre outros estudiosos da pedagogia crítica apareceu em uma época quando a área estava se tornando menos solidificada, ancorada de forma menos solidificada nas teorias de aquisição de segunda língua e mais interessadas na prática social da educação da língua estrangeira em si. Nesta sessão que segue, ou seja, mais adiante, ele está já dizendo o que ele vai fazer a seguir. Nós descrevemos o estado atual dos estudos de letramento em língua estrangeira, como ele tem se desenvolvido nos anos recentes, antes, finalmente, tornando algum tipo muito recente de modismo, de tendências emergentes, que nós provavelmente veremos se desenvolver mais adiante. Então, está aqui a tradução na íntegra de todo esse texto. Podemos, então, ir para a terceira parte agora, que é a análise e comentário das questões relacionadas a esse primeiro texto. Vamos lá?